Sejam bem-vindos ao segundo. Opa, perdão. Não, é que eu apertei o botão, ele deu um delay para começar a gravar. Sem problema. Agora vai. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Fit Club Podcast. Meu nome é Guilherme. Eu sou o PJ, E Pedro, hoje, mais conhecido como PJ. mais conhecido como PJ. E hoje nós estamos aqui com o nosso primeiro convidado, Guilherme. Seja muito bem-vindo. Valeu, galera. Tô aqui nesse podcast. Muito bonito esse cenário. Até elogiei o pessoal aqui. Bonito, né, cara? A qualidade que vocês postaram também lá no Instagram de vocês eu gostei. Então, uma honra estar aqui. Segundo episódio já fazendo essa participação. Exato. Então, vamos conversar bastante aí. Mano, é legal comentar que eu pensei em você no primeiro episódio já. Olha aí, velho. Quando a gente já vai pensar em trazer algumas pessoas. Eu falei, mano, eu já tenho um cara já. Que da hora. Já tenho Obrigado O por primeiro essa honra. nome e tá aqui. Obrigado por essa honra, porque olha, Ficou muito feliz. responsa. Cara, antes da gente começar a falar, trocar ideia, fazer perguntas, eu queria que você falasse um pouco mais sobre você, sobre a sua Certo. formação, o Uhum. que você Certo. é, né? Pra galera poder te conhecer, assim. Bom, vamos lá. Me chamo Guilherme Gomes, eu sou cristão, sou casado, sou pai, gosto de treinar, puxar ferro, não igual às vezes deles aqui, né? Que os caras estão no shape, né? Mas gosto de treinar, gosto de puxar ferro. A minha formação eu comecei na educação física, né? Mas acabei não me encontrando muito na área e aí eu dei uma afastada, né? Você foi até que período? Eu fiz 2 anos de educação física. Metade do curso. Metade do curso. Da hora. Foi uma decisão bem difícil, mas assim, não adianta eu também insistir em algo que eu não estava realmente disposto a passar ali, né? Com certeza. E às vezes a gente se forma no ensino fundamental ali, já sai naquela pressão do que você vai fazer de faculdade e tal, não sei o quê. E eu sempre treinei, na verdade Eu entrei fazendo engenharia. Nossa, Tipo, uma grana velha, igual você na pressão. entra na pressão ali e tal, não, o que eu vou fazer e tal. Eu sempre gostei de treinar, fazer exercício de modo geral. Falei, não, vou fazer educação física. Entrei, não era o que eu queria mesmo. E aí eu falei, nossa, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu tinha já um curso técnico de Senai, trabalhei bastante na indústria, né? E aí minha esposa me ajudou a me organizar no sentido de pensamentos, propósitos, começar o porquê, né? Por que você quer ir para uma área da saúde? Você Você prefere tinha lidar com quantos anos máquina? nessa época? Já tava com 19, 20. Você já era casado. Não. Eu falo hoje esposa, mas na época... Mas vocês já era estavam namorado. juntos já? Já tava junto. A gente tá, acho que 8 anos já junto. Legal. E aí ela começou a me ajudar nesse quesito de organizar as ideias, até porque ela é psicóloga. Ela não é minha terapeuta, que não pode, né? Mas pode dar alguns toques ali, ó. Sim. Pensa nisso, Vai faz fazer aquilo, uma tá? sessão, né? Não, minha esposa em casa tá um Não, saco. Eu casei com uma psicóloga pra isso, pra cuidar de mim já. Brincadeira, não é assim não. Mas aí ela me ajudou a organizar as ideias e primeiro eu fui para a área da massoterapia, para ver se eu queria ir para físio, para migrar ali, né? Sim. E aí eu lembro que eu fiz um curso de um fisioterapeuta que chama Alan Joseph, não sei se vocês conhecem. Conheço, o careca Fiz lá. o curso dele lá, putz, me apaixonei na área. Falei, putz, é isso aqui que eu quero. E também uma coisa que me motivou, pensando um pouco nisso, foi que teve uma época que eu trabalhava na indústria, eu sofri um acidente de moto. E, assim, não foi nada grave, não tive sequelas, mas eu tive muita dor, né? Principalmente na região das costas, dor da lombar. Sim. E eu fui no médico, fiquei afastado, repouso, tomando medicamento. Quando eu voltei para trabalhar, não tava 100% ainda. Mas acho que a galera ficou meio cabreira que eu peguei uns atestados ali porque eu tava mal, botou eu pra trampar pesado. E aí piorou as dores, né? E aí eu fui atrás de um físio, de um osteopata, até converso com ele ainda, é o Evandro, muito gente boa, se um dia vocês quiserem chamar ele aqui. E em 2 sessões o cara acabou com a minha dor. Algo que remédio, 20 dias de repouso, nada, não resolvia. Eu falei, cara, isso aqui é fantástico, eu quero isso pra minha vida. E Legal. aí que eu comecei a adentrar essa área. Então, aí eu comecei, dentro da fisioterapia e da massoterapia, tem as partes de terapia manual, que são terapias onde o próprio profissional Isso que eu ia te aplica. fazer, uma pergunta. Você falou da massoterapia. A massoterapia, ela é uma vertente da fisioterapia. Isso, tá. exatamente. Lógico que existem muitos tipos de massoterapia, porque ela não é tão regulamentada ainda. Por isso que a gente vê muita coisa por enquanto. Coisas sem evidências, coisas com evidências. A fisioterapia, ela dá uma filtrada nisso, entende? Ó, isso aqui funciona, isso aqui não. Leva mais pro lado, tipo, literalmente científico, que foi comprovado que não Isso, foi... a massoterapia ainda tem muita coisa holística, tal. Quem gosta faz, mas pela ciência não é funcional. Mas Então, para assim, trabalhar, por exemplo, com massoterapia é diferente. É como, você consegue trabalhar com massoterapia sem você ter uma faculdade de fisioterapia. consegue. Entendi. Consegue. E dentro da faculdade de fisioterapia, dos cursos, você acaba vendo muita coisa de massoterapia. Então, foi um caminho muito mais tranquilo, porque eu já sabia o que eu queria fazer.
dentro da fisioterapia é um leque gigantesco, é respiratório, é neuro, é pulmonar, é hospitalar, tem Sim. muita coisa, né? Uhum. E eu já entrei com esse intuito do tipo, não, vou migrar para essa área, vou fazer a faculdade ali para já Até partir para essa... a minha esposa é fisioterapeuta também, é vários Verdade. estágios que você faz, né? Tipo, um no Sim, hospital, cada um não hora é sei uma aonde. no hospital, É. depois você vai fazer um no clínico, depois saúde da mulher, depois vai... É bom que você conhece tudo ali, né? Aham. Mas do começo até o último momento ali, eu sempre tive na cabeça que eu falei, não, terapia manual é o que eu quero, o que eu gostei, é o que eu vou fazer, entende? Sim. E até porque na época que eu comecei a fazer lá o curso do Alan, aqui na região não tinha tanta gente que fazia liberação, mobilização, não tinha, principalmente voltado para o fisiculturismo. Eu também vi um mercado ali. Então eu falei, não, Um fitness eu crescendo, falei, pô, né? na pandemia ali, mercado crescendo, eu falei, já vou migrar para a parte do Alan ali, que ele já tá com os grandes, vamos ver o que que vai dar. E deu Isso foi em muito que bom. ano, mais ou menos? Foi 2019 na pandemia, 2020, alguma coisa assim. É pra você ver como que é recente, né, cara? É Como que recente. cresceu muito É essa área, recente. né? É muito recente. Hoje tem muito. Aqui mesmo, eu vi uma plaquinha de uma moça aqui nesse prédio que é terapeuta manual. Ela pode ter feito o curso do Alan, que é massoterapeuta, Ah, entendeu? Que legal. Então, assim, antigamente você pesquisava lá, não tinha. Né? O pessoal falava, nossa, achava que eu tinha que ir para São Paulo para fazer, né? Uma sessão de liberação. Hoje em dia você acha em toda Você acha esquina na aqui. sua cidade Você acha tranquilamente. aqui tranquilo. Você mostrou aí nessa sua jornada que um pouco do que a gente falou no primeiro episódio, né, cara? Que às vezes você tá fazendo um curso ali que você tá perdido e é melhor você dar um passinho pra trás, pensar um pouquinho melhor sobre o que pensar você que você quer. quer ali. Outra coisa que a gente comentou no primeiro episódio também, que você acabou de falar, você teve do acidente e tal. A gente fala, né? Cara, parece que todo mundo que vai pra área da saúde Tem alguma por coisa um assim. propósito, né? Tipo, não é igual Sim. uma engenharia que o cara, sei lá, ele tá trabalhando numa indústria e ele fala assim, cara, eu já tô aqui dentro da indústria, Já vou eu vou migrar fazer uma ali. engenharia. A indústria às vezes ajuda a pagar e tudo Eu vou mais. melhorar. Não, o cara, tipo assim, todo mundo que normalmente é da área da saúde, tipo assim, teve um pai que ficou acamado, Sim, teve uma sim. mãe que teve diabetes, alguma história. Você assim, entra com um alguma propósito coisa. forte. E, cara, seria ideal que todo mundo tivesse um propósito muito forte assim na área da saúde, né, Tem que cara? começar pelo porquê. Eu lembro que tem um amigo da faculdade lá que eu perguntei pra ele, mas por que você foi pra físio? Ele falou, porque eu queria ajudar minha avó. Pô, Então, isso é tipo assim, fantástico, mano, cara. o cara tem um objetivo muito grande ali, que é ajudar um familiar que às vezes não tem condição de fazer uma fisioterapia. Então ele Sim. pensou, não, vou estudar pra ajudar minha avó. E aí e de quebra ele começa a contaminar e ajudar as pessoas ao redor, vai criando uma Exatamente. rede, né, Aí cara? vai criando mais propósitos, mais valores, princípios, e aí vai migrando. Legal. E é legal essa parte do ambiente mesmo. Hoje eu falo, a família inteira da minha esposa começou Pilates, começou a treinar. E a minha mãe agora começou a treinar também. Minha mãe tá com 44, 45 anos, não treinava. Contaminaram todo mundo ali. Exatamente. Às vezes no começo, não precisa disso não, mas depois vai vendo, aí começa todo mundo a fazer. Sim. Exato. E assim, cara, se tratando da fisioterapia em si, tá? Geralmente, assim, da minha parte de leigo, o que eu percebo? Que as pessoas, elas procuram a físio quando elas têm dor, né? Para vocês, profissionais da área, qual que é o conceito de dor? O que é dor? Vamos lá, gente. Hoje tem muita evidência, né, muito atualizada sobre dor. Se a gente for trazer a definição atual mais recente que a gente tem, é de um instituto de pesquisa que chama IASP, que é o Instituto de Pesquisa de Dor maior que a gente tem. A definição mais atual é a seguinte: a dor, ela é uma experiência sensitiva, emocional, desagradável, semelhante a uma lesão ou uma possível lesão real. Nossa, que nome gigantesco. Sim. Então, assim, antes de tudo, a dor, ela pode aparecer de algo extremamente imediato, no sentido de você caiu e se machucou, ou pode já estar manifestando algum problema há um tempo e não tá te manifestando dor. Tá acontecendo algum problema, sei lá, seu glúteo esquerdo tá com uma tensão, você não tá sentindo dor. Pode Certo. ser que daqui a algum tempo você venha sentir, tá? Uhum. Porque seu corpo vai adaptando, vai criando alterações de movimento para tentar te proteger daquilo. Então vamos lá. Quando a gente fala de dor, é uma experiência sensitiva, toda dor ela tem que ter um aspecto sensitivo. Não existe dor psicológica. Vou falar bem alto, que não existe dor psicológica. Tá? Perfeito. Toda Então, dor ela se torna dor a partir do momento que você começa a senti-la. sentiu tem algum aspecto sensitivo. O que é um aspecto sensitivo? Pode ser mecânico, movimento, pode ser térmico, frio, calor, ou pode ser químico, que aí são os processos inflamatórios que acontecem dentro do corpo. Uma dessas três coisas estão acontecendo. Certo. Quando a gente fala que é uma experiência sensitiva e emocional, mas por que é emocional? Você falou que emoção não gera dor, mas ela modula a forma que você vai sentir. Isso.
Então, por exemplo, você tem uma. Se eu pegar e fazer uma pressão aqui, eu tô sentindo uma nota 1 de dor. Se eu tiver com as minhas emoções, vamos colocar assim, desregulada, pode ser que esse volume da dor seja aumentado por conta de um cortisol que está na minha corrente sanguínea. Certo. E aí um estímulo que era para vir nota 1, vem nota 5, 6, 7, vai depender de como tá o emocional da pessoa ali. E isso é regulado tipo, por vários fatores do seu dia, tipo assim, estresse, Se acordou, sono. qualidade de sono, estresse, se você já tem um estresse crônico há muito tempo, ou se você não faz atividade física, enfim, tem diversos aspectos. A dor ela é formada por diversos aspectos da sua rotina, do seu dia, diversos sinais neurais estão ali dentro. Então, quando a gente fala de dor, é sempre multidisciplinar, nunca individual. Nunca. Sim. É até engraçado, né? Porque quem é leigo, você tá comentando que é multidisciplinar. Quem é leigo, várias vezes acontece com você, comigo, que é profissional de educação física também. O que que acontece? A pessoa chega assim, tá com uma dor no ombro. Ela só chega pra você e fala assim, nossa, tô com uma dor no ombro, o que que pode ser? Cara, eu não sei como Pode você ser dorme, mil eu não sei coisas. como que você trabalha, eu não sei o jeito que você fica assim. Eu tenho um amigo meu que ele começou a sentir dor no ombro, e ele não percebe, ele não fala assim, cara, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu, mano, quanto tempo você tá com essa dor? Aí ele falou assim, faz mais ou menos uns 8 meses. Aí eu falei, quanto tempo tem seu filho? Ele falou assim, mano, uns 8 meses e meio. Pronto. Ele ficava segurando a criança em um braço só. Sentir um Mano, pouco mais de dor. era um bagulho básico, entendeu? Pronto, é uma coisa simples, né? E quando a gente fala de dor, é igual você falou, às vezes a gente vai em alguns profissionais da saúde, seja desde um massoterapeuta, físio, médico, nutri, professor de educação física, às vezes a gente senta lá de frente e fala, nossa, eu tô com uma dor no ombro. Mas o que você tá sentindo? Tô sentindo isso, isso, isso. Não, toma um remédio, faz aquilo, faz isso. A dor é muito complexa pra gente só dar uma orientação dessa. Só para contextualizar o pessoal, existem diversos tipos de dores e subcategorias dessas dores. E a gente pode até se confundir, por isso que muitas vezes a gente não tem resultado no sentido de, nossa, eu fui no médico, tomei o remédio, não melhorou. Eu fui no fisioterapeuta, fui no massoterapeuta, fiz o que ele pediu para fazer lá, as técnicas lá e não resolveu. Por quê? Porque não identificou qual tipo de dor que é. Só para vocês Perfeito. entenderem, existem. Vou tentar não ser muito técnico no podcast, porque às vezes quem está ouvindo quer entender um pouco mais fácil, né? Mas existem, a princípio, as dores agudas e dores crônicas. O que a gente diferencia? Dor aguda, ela está presente até 3 meses, dor crônica é quando passa de 3 meses. Certo. Dentro das dores agudas, eu tenho 4 tipos de dores, certo? Nas dores crônicas, eu tenho 8, e elas podem se misturar ainda. E cada tipo de dor pede um tipo de tratamento. Então, se você chega aqui, Guilherme, tô com uma tendinite e tal. Pô, tendinite é um processo inflamatório. A gente nem pode mais falar tendinite na atualidade. Seria uma tendinopatia. Tendinopatia. Mas alguém pega e fala pra você, tô com uma tendinite. Tendinite seria uma inflamação que precisa de medicamento. Aí esse cara vai lá, toma um medicamento e não resolve. Não significa que esse paciente, o raciocínio do profissional ali não foi tão profundo. Então, quando o paciente ele chega na clínica, eu preciso ter vários tipos de avaliações ali. Não só o que ele me relata no sentido de, tô sentindo uma dor, uma queimação no ombro quando eu faço isso. Meus pacientes me conhecem, o PJ Você me tem que conhece. investigar. Eu investigo muito. Tem Sim. paciente que eu fico 1 hora Cara, só tentando investigar, velho. Ele fez um formulário aqui, Mas viu, preciso entender. cara, assim, ó, de verdade, até aproveitando falar pro pessoal que tá assistindo, gente, vocês percebem como a gente traz assuntos aqui pra vocês entenderem que na grande parte da área da saúde, aqui a gente tem um nutricionista, educador físico, um fisioterapeuta, não dá pra só você ir lá e querer tomar um negócio pra resolver o seu problema. Você vê, na fisioterapia é a mesma coisa. Você vai ter que investigar. O processo às vezes leva tempo, é Às vezes, alguns importante. remédios também, né, que por exemplo assim, só serve pra desensibilizar a dor. Não você pra curar a causa. pra mascarar a dor ali, digamos assim, Exatamente. A maioria, né, muitos Eu medicamentos falo que faz isso. o medicamento ele é um auxiliador, ele pode se tornar um auxiliador de um tratamento, ele não necessariamente a gente descarta essa possibilidade. Por exemplo, se eu tiver um paciente que ele tiver uma dor química inflamatória, eu preciso de um anti-inflamatório para me ajudar a tratar isso. Mas para eu saber se é químico inflamatório, eu tenho diversos testes para saber, entende? A gente não pode só descartar um medicamento, mas também não pode só usar ele, entende? Então a gente precisa identificar isso. Então o paciente chegou, eu preciso saber qual desses tipos de dores que ele tem para saber qual tipo de tratamento ele vai fazer. Eu fui lá na fisioterapia, ele só me tacou choquinho. Eu fui lá na massoterapia, só me fez massagem. Mas por que não pegou todo profissional que trabalha com dor?
tem que saber todos os tipos de dores. Tem que saber. Sim. É indiscutível isso. E aí entra muito daquele negócio, cara. Eu já ouvi muita gente falar isso da minha área, já ouvi da fisioterapia também. Tipo assim, a dieta não funciona. A fisioterapia não funciona. Eu fui lá e eu fiz e não resolveu. E é por isso, cara. Às vezes é porque você não foi, o profissional, às vezes que tá acompanhando, ou às vezes até o próprio paciente, porque às vezes o profissional até tenta, né, cara? Com certeza. E sabe o que eu acho engraçado rapidinho, só Pode fazendo um falar. adendo? Principalmente da fisioterapia. Eu falo porque meu pai, ele... Mano, desculpa o vocabulário, mas ele é um Pode falar. fudido de saúde. Sim. Mano, o braço dele ele operou, o ombro dele ele rompeu esses dias pegando uma Nossa. sacola. Nossa. Não, Senhora. ele, a cada 2 semanas ele cai de algum jeito e se machuca. E aí é muito engraçado, né? Porque aí ele chega pra minha esposa e fala assim: vai, Bruna, dá um jeito em mim. Dá um jeito. Aí ela pega, Faz a sua mágica. aí ela Resolve. pega, muito isso. aí ela velho. pega e fala assim: Sobre, mas eu já te passei pra você fazer alguns exercícios. E ele não faz. Tipo É, assim, você exatamente. entendeu? É só. Ele Ele não quer, faz nada. cara, você vê como que a área da saúde é maluco, né? É. Tipo assim, aquele negócio, vai chegar pra você e monta um treino aí pra eu aumentar o meu braço. Tá, mas você vai ter que fazer. E outra coisa, Às sabe vezes que eu você acho- tem uma genética também que você não vai ter um braço grande, mano. Cara, E não outra coisa que eu adianta. acho muito engraçado que eu falo até pro pessoal, às vezes eu pego e falo assim, cara, como que a planilha dessa pessoa deu certo e a dessa não? Aí eu prescrevi cadeira extensora. 3 séries de trabalho pra essa pessoa e 3 séries pra essa aqui. Aí essa pessoa aqui, ela fica, tipo, uma ou chega na falha. E a outra falta, tipo, 7 repetições pra falha. Nossa. A prescrição é a mesma. É a mesma. 10 movimentos A na cadeira forma que ele extensora. vai executar. A Exatamente. prática baseada em evidência é ciência, profissional e paciente. Acabou. É. Se um desses pontos falhar, não tem Você não jeito. consegue sair lá do seu consultório, pegar o paciente que você prescreveu um exercício pra ele Não, fazer em casa e falar, vamos lá, exatamente, faz isso. aqui e É tal. o que eu falo pro paciente. Eu falo, ó, a semana tem o quê? Eu não lembro quantas horas tem uma semana. 170, 200 horas? Boa pergunta. Sei lá, vamos imaginar que tem 170 horas. Você vai ficar 1 hora e meia no meu consultório. O que você vai fazer os restantes dessas horas? Sim. 8 horas por dia, você vai dormir 8, trabalhar e o resto? Cara, isso é Vai muito, ficar em casa? muito importante, porque eu sinto que também um pouco dos nossos colegas, de todas as nossas profissões, eles pecam um pouco na hora de passar um pouco dessa responsabilidade para o Com paciente. certeza. Tem Eles que ter têm um um pouco de... alinhamento a gente fala, alinhar as expectativas. Por que Sim. você tá aqui? Ah, é isso, é isso. Então, ó, você precisa fazer isso. Já interrompi tratamento porque o paciente não estava fazendo o que eu pedi. Perfeito, Chegava no cara. meio e falou, ó, eu não vou mais te atender porque você não tá... Ah, mas não sei o que e tal. Falou, olha, você vai jogar a culpa em mim. Você não tá fazendo a sua parte. Entende? E não Sai vai falando ter mal resultado. depois de Você vai você. sair falando mal. Então, assim, é melhor a gente interromper. A hora que você se organizar na sua rotina, você retorna. Tá. Pronto. Legal. E assim, cara, agora se tratando dos métodos para se tratar uma dor, Certo. digamos assim. Eu vou começar com um que é mais polêmico, Eu que é vi. a famosa Eu- ventosa, né? Vamos lá. Acho que todo mundo já viu, principalmente nas academias, as pessoas com as bolinhas vermelhas nas costas, tá? Vamos lá. Você faz ventosa? Bora, isso aqui vai dar corte. Vai. Ventosa terapia. Para quem não sabe o que é ventosa, é uma terapia que foi inventada no Egito, algum canto É da bem Ásia antigo, ali, então. É muito antigo, na época de samurai, essas coisas. Vamos pegar, a gente pega um copo, gera uma sucção e você vai, teoricamente, aumentar o fluxo sanguíneo por essa sucção. Vamos lá. A ciência, ela é uma verdade momentânea. Então, durante muito tempo, a gente utilizou a ventosa como via de tratamento. Até que se chegasse a algum estudo que provasse que não tem efetividade para tratamento de dores. Guilherme, você utiliza a ventosa terapia? Em alguns casos eu utilizo, mas não para tratamento de dor. Existem pacientes que melhoram, que sentem relaxamento. Então, Show. por exemplo, chegou um paciente que tem uma hérnia de disco. Ventosa vai ajudar? Não, velho. Uma tendinite vai ajudar? Não. Uma cervicalgia vai ajudar? Não. Uma tendinite? Não vai ajudar. Para que vai ajudar? Isso é um pouco mais relaxado. Por exemplo, sei lá, eu tenho algum Entende? eu sinto que o meu trapézio ele tá super, tipo assim, tenso, Tá eu tô pesado, pesadão tal. e Então tal. a gente faz as terapias mais eficazes para controlar essa dor, só que de curto prazo eu posso utilizar uma ventosa para você se sentir mais relaxado. Entra como um tratamento 100%, complementar, digamos Isso, de assim. 100% de um tratamento, quantos por cento vai ser efetivo a ventosa? Vou ser bem sincero, 1%. É só para você sair de lá um pouquinho mais relaxado. Legal. Mas tem gente que não gosta, eu também não coloco. Normalmente eu coloco em pessoas que gostam, que perguntam, que querem ter a experiência. Quem não fala nada, eu nem utilizo, Sim. entende? Não tem a necessidade para ter uma efetividade no tratamento. Ah, não utilizou ventosa, não vai melhorar minha dor? Não, ela não vai trazer essa diferença, entende? Certo. Cara, isso é legal, né? Olha a diferença de um profissional bom, né? Ele fala, ele explica, tipo assim, ele não
caga a regra, né? Tipo assim, Isso. eu já conversei com alguns professores do meu curso de educação física que eles davam matéria pra mim na educação física, só que ele era professor, ele Sim, era formado em fisioterapia, né? Algumas matérias específicas. E aí, tipo assim, o que é ventosa? Não, é uma merda, não serve pra nada. Não, Você Cara, entendeu? o ser Pra humano. controle de dor, não, mas assim, relaxamento, o paciente gosta. Cara, o ser humano é muito complexo, né, É cara? complexo. E eu falo assim, a gente tem que tomar até certo cuidado, porque, por exemplo, serve para nada, mas vamos falar assim, o paciente gosta. A gente tem que avaliar isso também. É. Por quê? Se o paciente gosta, mas a gente tem que tomar cuidado se essa terapia ela tem colateral. Como ventosa não tem colateral, o máximo de colateral que ela vai ter é deixar a marquinha vermelha, que não deixa nada de prejudicial, não tem problema, Sim. certo? É, Mas vamos supor que a ventosa causasse um câncer de pele, de forma alguma que eu ia utilizar, exato. entendeu? Eu acho que tá muito na promessa também, né, cara? No jeito que o Exatamente. profissional apresenta isso pro Sim, paciente. sim. Se você for sincero, falar assim, ó, cara, vamos fazer aqui, isso aqui vai servir mais como um relaxamento, você se sente bem. Eu não vejo problema nenhum, cara. Eu também, pra ser bem sincero, hoje em dia eu nem ofereço. É só se o paciente perguntar. Falar, e a ventosa? Falar, é uma terapia para proporcionar um relaxamento pós-tratamento e tal. Você quer fazer? A gente faz, não tem problema. Ou A se gente às vezes, coloca ou se ali. às vezes, tipo assim, é um ponto que ele fala que é muito crucial, né? Tipo assim, nossa, cara, eu me sinto muito tenso. Aí você pode falar, né? Eu Tipo posso assim, cara, falar, ó, isso vamos é dar uma boa relaxada sugestão. com ventosa. Legal. Então, assim, o grande problema é que nem eu já vi vídeo, nossa, aí é ridículo, vocês já devem ter visto. Já sei, Do cara fazendo uma rosca direta com ventosa. Já. Pelo amor de Deus. Já. Cara, Aí ele quer. e eu já vi alguns casos que a pessoa sai muito machucada também, que o Sai. sangue chega a minar, assim, da pele. Existem alguns tipos de ventosa que o pessoal coloca muita pressão, tem ventosa com sangria, não tem necessidade nenhuma. As ventosas, antigamente, elas eram utilizadas com copo de vidro, eles E tacam fogo, né? fogo e colocam em cima do paciente. Pode ter um colateral grande ali, você pode queimar a pele. Então, Sim. não, se eu for utilizar, eu não utilizo dessa forma, entende? Que é com a sucção lá, com pressão, né? Com a pressãozinha, uma bombinha, puxou uma, duas vezes, acabou. Deixa 2 minutinhos ali e só tiro. Não, agora... Guilherme, não quero fazer? Não tem problema, não vai interferir absolutamente nada no seu resultado. E antes da gente partir pro próximo assunto, você falou uma coisa que eu acho muito legal, que você vê muito pessoal comentar, que é assim, mas cada hora uma pessoa fala uma coisa, antes isso aqui era bom, agora não é mais, não sei o Nossa, quê. isso tem muito. Gente, a ciência funciona assim, tá? As verdades, até que se prove que uma coisa funciona, né, ela, entre aspas, não funciona. Então a gente precisa trabalhar para provar que funciona e não o Exatamente. contrário. Ou também, né? né, você, por exemplo, assim, você percebeu que alguma coisa funciona de forma intuitiva, então você tem que provar o lado científico dela, né? Ó, eu Exatamente. tô fazendo isso aqui, faz tanto tempo e eu vi que funcionou. Aí eu repliquei em outra pessoa, funcionou. Eu repliquei em outra pessoa, tá bom. Agora você tem que pegar um grupo maior, replicar em todo mundo e explicar o porquê aquilo Porque funcionou. são relatos de caso, né? Sim, Tipo assim, sim. às vezes a pessoa, como eu falei, o ser humano é muito complexo, né, muito cara? complexo. Então cada pessoa ela vai receber um tratamento, uma Exatamente. manipulação de uma Se maneira. a gente for falar de dor, não tem como. Se um paciente falar para mim, Guilherme, eu sinto muita dor se você só colocar a mão aqui. Você vai falar que é frescura? É o jeito que ele sente, ele que é tá o que a sentindo. paciente vai sentir, que o cara vai sentir. Só ele pode definir a intensidade de dor que ele tá sentindo, não é frescura. Então, se a gente for falar disso, nossa, Ainda mais vai no caso longe. que a gente comentou, né, da fibromialgia. A fibromialgia né? é uma Mano, pode doença. ser- A pessoa às vezes sente dor de estar o relógio encostando aqui na pele. Você vai falar que é frescura? Cara, é legal, né? É uma doença. Só dando um adendo rapidinho. Não, mano, No dia que eu fui lá fazer a sessão. Quem não sabe, o Gui, ele é o meu. Ele que faz as liberações em mim, tá? Quando eu tô com o ombrão aqui peitoral, lascado, ombro. é ele que faz em mim. Aí a gente fica trocando ideia lá, né? E eu comentei com ele que eu vou pegar agora, começo de março, uma paciente de personal que ela tem fibromialgia. E é uma área que, tipo assim, você não aprende na faculdade de Não. educação física, você tem que se especializar. É E difícil. eu peguei, né, conversei com o meu professor, conversei com o Gui, eu falei, e fui atrás de artigo e tal, pra mim saber mais sobre, né, pra mim aplicar. Cara, não tem muito. É difícil. Não tem. É muito E às vezes a louco. gente acha que tá muito saturado os negócios. Nossa, isso aqui já é uma regra, isso aqui não sei o quê. Cara, é um mercado que se você pega assim, eu fui procurar primeiro o vídeo, né? Alguma explicação de alguém que eu acho que é referência. Não achei. Nenhum cara que é bom de referência. Falando sobre. Aí eu já fico com o pé atrás. Né? Eu falei assim, cara, é esse cara que eu não conheço. Ele tá falando, mas né, não é um cara que eu sei que é referência, que eu Sim. estudo. Então, Sim. E a gente sabe pela área da saúde que, putz, qualquer um hoje em dia com a pode internet, falar, qualquer um mete a entendeu? cara lá Aí- e fala qualquer coisa, Aí eu né? já peguei e falei assim, o que eu vou Regulamentação fazer? tem Eu vou conversar com profissionais que eu sei que são bons e eu vou pedir pra eles
fontes que eles já viram. e tal. Que são referências Aí dos ele, bons ele profissionais. comentou sobre um livro, eu não lembro qual que era. Chama Dor. Dor, o É livro, Dor, né? é. Sobre fibromialgia, e o meu professor ele me mandou 3 artigos também. Sim. Mas cara, muito, muito enxuto. Tá. Muito Eu vou fazer o papel do leigo, então, que às vezes vai estar assistindo lá, tá? Fala. O que eu já ouvi dizer sobre fibromialgia? Você pode aí me corrija, por favor, se eu estiver equivocado. A fibromialgia a pessoa ela precisa de uma prática de exercícios regulares e ela vai sentir dor. Ponto. E ela tem que passar pela dor até o ponto que ela consegue ali, para que ela, com o tempo, ela vá se habituando e vá reduzindo essa sensibilidade à dor, digamos Isso, assim. A fibromialgia ela é uma doença que vai atingir todos os tecidos musculares, articulares ali, e ela vai ter uma sensibilidade muito maior de dor, tá? Então, o melhor tratamento para quem tem a fibromialgia de médio a curto prazo é o exercício físico. Ah, mas dói. Vai ter que doer, velho. Você já tá sentindo dor. Era Sim. até, tipo assim, um tempo atrás era meio proibido, né? Não, tinha tem fibromialgia, não pode fazer nada. A gente descobriu que isso piora a pessoa fazer nada. sim. Então, de médio, coloquem isso na cabeça, quem tem fibromialgia, é médio a longo prazo. Hoje eu tenho pacientes que, igual eu mencionei pro PJ, normalmente quem tem a fibromialgia são as mulheres, né? O que salvou as minhas pacientes foram o exercício físico. Tem paciente minha que faz luta, faz vôlei, musculação, pilates, faz tudo. Porque você aumenta seu limiar de dor, você ativa mais a sua farmácia endógena, que são uma farmácia que a gente tem debaixo da cabeça ali, onde vai produzir serotonina, endorfina, noradrenalina, vai produzir endocannabinoides, que são substâncias que vão bater nesse controle de dor, e aí seu corpo vai ficar um pouco mais suportável. Ela vai continuar sentindo dor, mas não como antes. Certo. Então, assim, eu vou sentir a mesma dor, só que eu vou estar mais preparado para essa dor, digamos assim? Você vai diminuir a sua sensibilidade de dor, ela vai ficar mais suportável, porque seu limiar de dor vai subir. Você meio que vai trocar o estímulo de dor ali, entende? Por exercício. Não que não deixa de existir as crises. Paciente que tem fibromialgia tem que tomar medicamento, não tem o que fazer. Eu tenho visto muitos resultados nas minhas pacientes e dos profissionais que eu acompanho da utilização da cannabis em gotas. É o que, assim, tem trazido o maior resultado de medicamento. Sim. É um pouco mais difícil da gente conseguir esse medicamento. Mais caro, vezes, teoricamente, isso que eu ia falar, né? um pouco mais caro, só que, assim, tem sido uma via muito boa. Então, é um pouco de medicamento, um pouco de fisioterapia, exercício, psicologia tem que ter também, porque afeta muito as partes emocionais. Imagina, a pessoa, às vezes, dos 15 anos até os 50, ela sentiu dor. A pessoa E ela tem vai vontade de começar a se tratar suicidar. com 50 anos, digamos assim, é Sim, difícil, sim. né, cara? Sim, eu já cheguei a atender uma paciente que alguns dias antes dela passar comigo, ela estava sentindo tanta dor por conta da fibromialgia que ela tentou tirar a própria vida. Ela falou, Guilherme, não tô aguentando mais. Essa semana eu tentei tirar a minha própria vida. Caramba. Então, assim, não é algo tipo assim. O grande problema de quem tem a fibromialgia é que hoje está mais atualizado, as pessoas têm uma mente mais aberta, mas até esses dias era frescura. Imagine para essa pessoa dos 15 aos 50 ouvir que era frescura. E olha como que a indústria ela leva, né? Por exemplo, assim, isso daí, olha o caso da paciente que ele falou. É um negócio absurdo. E você não vê, tipo assim, pessoas pesquisando pra, teoricamente, ter uma cura pra isso. Não. É sempre o tipo, igual do emagrecimento. Porque vende muito. Vende Quantas pessoas você conhece com fibromialgia? Poucas. Poucas. Você mais, né? Porque, tipo, elas te procuram. Não, ainda me procuram. As pessoas te As pessoas procuram. procuram, ele conhece pouco. Conhece pouco. Agora você, quantas você conhece? Cara, no Eu meu, conheço na minha só bolha, ninguém. a minha Pessoa que te tia. procurou. A minha tia. Ela quer fazer comigo, só que ela falou que tinha esse problema. Eu falei, cara, aí que eu fui pesquisar porque eu E não aí você conhecia percebeu, ninguém. falou assim, Não, caramba, que buraco, que buraco. Eu não conhecia. São poucas Eu não pessoas. conhecia ninguém que tem. Às vezes não são poucas pessoas que têm, às vezes a pessoa tem e não sabe, tem essa questão também. Mas assim. Ela acha que aquela dor é normal. Todo mundo sente. Ela Acha que é convive com aquilo normal, a é vida frescura, inteira, né? convive a vida inteira, chega no hospital, às vezes tem um médico que não é muito bom, às vezes ela não tem uma condição financeira para consultar com um médico melhor, e aí fala, não, toma esse remédio, não, é assim mesmo, tal, e aí não tem esses diagnósticos. Então, resumidamente, para fibromialgia, não se troca o tratamento medicamentoso só pelo exercício, né? É importante ressaltar isso para o pessoal, sim, tem que ter medicamento. Tem que ter um medicamento e como um tratamento complementar, o exercício físico, para que conforme o tempo for passando, ela vá tolerando mais a dor. Exatamente, exercício físico a curto prazo, aí que entra
acupuntura, liberação, shiatsu, yoga, essas coisas a curto prazo. Nossa, tô insuportável hoje, vou marcar uma sessão de liberação. Aí a gente vai lá e faz. Então, você tá vendo, tem vários, para você que tem fibromialgia, se por acaso estiver assistindo, existem vários tratamentos que você pode fazer Sim, sim. de acordo com a sua realidade, a sua condição Sim, financeira, o seu tempo, né, Aham. digamos assim, porque a gente sabe que hoje no mundão como que é, às vezes a pessoa realmente não consegue se Sim. cuidar, né, cara? E às vezes eu tento orientar o paciente no sentido de eu sei que alguns tipos de tratamento demandam mais tempo e recurso financeiro, mas caso chegue algum paciente que fale, Guilherme, eu não tenho condição de ficar vindo aqui toda semana, não tenho condição de pagar um nutricionista, um médico e tal, a gente tenta orientar, fala, ó, procura um grupo de ajuda nas universidades que prestam atendimentos de psicologia, de nutrição, isso. Eu não vou abrir mão daquela pessoa. Fala, não consegue vir aqui, tudo bem, vem quando você conseguir e tenta procurar esses meios. Ah, a fila tá muito grande no SUS para você passar com o Nutri, vai na faculdade aqui que tem do lado, eles prestam atendimento. Pelo menos o senhor não fica de mão beijada, entende? Perfeito, gente. Você vê como que a diferença é ser tratado por um bom profissional, né? Inclusive, aqui na descrição do vídeo do YouTube, vai ter o contato para os agendamentos com você são feitos via WhatsApp, Isso, viu, WhatsApp. né? Você vê que o Guilherme, ele buscando a melhora do paciente, ele não tá interessado ali só no cara vir e ficar pagando para ele o tempo Mas todo, cara. Essa é uma Às dica vezes eu muito falo boa. pra ele fala, não consigo passar com você toda semana, Guilherme. Fala, ó, vê se você consegue na universidade, vê se você consegue na SUS, mas não no SUS, mas não deixa de passar, velho. Não deixa, perfeito. tenta procurar. Porque eu não posso desanimar esse paciente. Ele vai ver, às vezes, um preço absurdo lá que talvez ele não consiga, de acordo com a realidade dele. Vai falar, bom, tô lascado mesmo. Não Eu tenho não posso solução. dar essa opção pra ele, entende? Eu tenho que ele tá me pagando ali já pra eu dar um resultado pra ele, seja através de informação ou de E técnica. isso faz parte do Acabou, resultado. velho. É isso, Exatamente. concordo plenamente. Muito E bom. outra coisa, amanhã se esse cara melhorar um mínimo de condição financeira, eu sei que ele vai procurar. É ele que ele vai procurar. Eu sei É que eu ele que vai vai procurar. procurar. E falando agora, e continuando falando sobre os métodos, né, de tratamento, a gente falou aí sobre a ventosa, né, as Uhum. aplicações dela, e eu sei que você é um especialista também na área de quiropraxia. Quiropraxia, isso. Né? Explica um pouquinho pra galera o que é a quiropraxia, porque a gente que é leigo, por exemplo, eu que sou leigo, por fora, assim, eu Sim, conheço sim. como aquele negócio que estrala o pescoço, Estala que o corpo. estala o corpo e tal. Eu resumo que foi algo criado pelos deuses. Nossa, é Olha. muito. Mano, É bom? Mano, você nunca fez? Nunca fiz. Mano, A gente do vai céu. chegar lá, a gente vai Eu chegar tô lá. aqui pra convencer ele. Mano às vezes, Isso! né? céu. Até o final do podcast eu vou sair convencido, Não, tenho certeza. fechou. Vamos Cara, lá. isso é muito bom. A quiropraxia, ela é uma profissão da fisioterapia, da massoterapia também, até certo ponto, a massoterapia ela pode atuar, mas, a princípio, o que a gente pensa em quiropraxia? Estalar o corpo. Não, estalar o corpo é uma das técnicas da quiropraxia. A quiropraxia ela é uma caixa de ferramentas e que dentro dela existem os ajustes articulares, tá? Então, quando a gente fala de estalar a articulação, que funcionalidade tem isso? Quando surgiu, aí entra lá, quando surgiu a quiropraxia, não lembro em que ano que foi, mas foi nos Estados Unidos, a gente pensava o quê? A coluna tá fora do lugar. Ó, esse paciente aqui, ó, tem uma vértebra subluxada, o que seria? É uma vértebra puxada para um lado, outra para o outro, comprime a raiz nervosa, diminui a função, a gente faz o estalo, o osso volta. Até esses dias, até esses dias a gente pensava isso, porque se eu não me engano a quiropraxia ela surgiu com um médico que tinha algum paciente lá que estava com algum problema de audição, ele estalou o pescoço do cara, a audição do cara melhorou. Ele falou, nossa, voltei a coluna do cara no lugar, tava comprimindo a raiz nervosa que vem pro ouvido. Então começou nesse pensamento. Legal. Hoje a gente já entende que não é nada disso. Sua coluna tá no lugar, sua coluna está no lugar, nada sai fora, não existe vértebra subluxada. Se luxar sua vértebra é porque deslocou mesmo, você precisa de uma cirurgia, você provavelmente vai perder os movimentos. Enfim, o que a gente entende com essas técnicas de ajustes da quiropraxia? Ela é para dar um reset de tensão na sua musculatura, só isso. Tem um estudo que foi realizado, que ele foi um ensaio clínico, separaram 2 grupos. Os 2 grupos estavam com dores na região da lombar, um recebeu ajustes articulares na lombar, o outro recebeu na coluna torácica, que é no meio da coluna. Resultado, os 2 tiveram melhora na dor lombar, mesmo realizando em estruturas diferentes. Então, os ajustes, eles não vêm para atuar na área, na parte biomecânica, e sim na parte fisiológica. A hora que você libera o ajuste, a hora que a gente
faz esses estalos aqui, não é barulho de osso com osso. Isso são gases que estão na sua articulação gerando pressão, gerando desconforto. E quando a gente faz essas manipulações, esses gases espalham, começa a liberar serotonina, endorfina, ativa seu sistema farmacológico da sua cabeça para começar a aliviar a sua dor. Então não é algo mecânico. Ah, tô com o quadril torto. Isso pode acontecer por tensão muscular. Certo. Quando a gente faz o ajuste da quiropraxia, não é que a quiropraxia colocou no lugar, é porque o sistema fisiológico foi ajustado e diminuiu a tensão da musculatura e ele te posicionou de volta. É, porque o que eu já vi muito assim, o cara puxando o pé, aí o pé tá torto, então o pé Isso mais pra cima, o pé acontece. mais pra baixo. Isso acontece. Mas não é porque você colocou no lugar Não, a não. articulação. Não, tá tudo ali já. Às vezes essa diferença é uma tensão de quadril que você tá ali, entende? A musculatura tá um pouco mais puxada pro lado, Exatamente. ele tá menor, A gente dá uma assim. puxadinha, você vai sentir o estalo do tornozelo, joelho e do seu fêmur ali, do seu Isso quadril. vai ativar Vai ativar a farmacologia, vai vir sangue pra cá, relaxou a musculatura, voltou ao normal. Aí vamos ser velho. sinceros, né? Caraca, Você- eu já fiz umas 4 sessões e não fazia ideia disso. Ai, que legal, Não fazia cara. ideia. Não, e assim, vamos ser sinceros, vai, eu vou pegar aqui por mim, tá? Tô fazendo de novo aqui o papel do Manda leigo, acho ver, que ficou manda ver. perfeito aqui. Pô, você tá aqui trabalhando o dia inteiro, você dá aquela estraladinha na mão, assim, não parece que dá aquela, Dá uma aquela aliviada, relaxada, assim, né? Por que isso acontece? Porque também libera dopamina na hora que você faz isso. Por que as pessoas ficam estalando o pescoço toda hora? Porque Eu às sou vezes esse cara, velho. Então, porque às vezes você tá ali trampando, você tá montando um protocolo lá o dia inteiro de nutrição. Pá, pá, montando ali, trabalhando e tal. Tá estressado, cansado, seu corpo, dopamina. Pá, você estrala. Dá 30 minutos, você quer estralar de novo. É. Dá 1 hora, você quer estralar de novo. Ah, tanto que às vezes você tá dopamina fazendo rápida. assim. Cara, muito É legal, dopamina faz muito rápida. sentido isso, cara. Porque Entendeu? às vezes realmente você estala o pescoço, dá aquela sensação boa, né? Relaxou. Só que Vem pros aí- dopaminérgicos, você instala e dá aquela sensação boa, daqui a pouco você tá puxando de novo, você fala, nossa, mas não tem mais nada aqui pra instalar. Você puxa no estalo. Você fala, Só que aí mano, eu vou entrar no papel, acho que do lado dele. É perigoso isso aí, não é? Então, aí vamos entrar nisso aí. Qualquer pessoa. Eu já ouvi falar muita coisa sobre isso. Eu já Vamos ouvi lá. pessoas, tipo assim, me verem instalando o pescoço e falar assim: não, você não pode fazer isso, não, porque eu já vi um cara que ele fez uma vez, ele morreu e não sei o que e tudo mais. Então, assim, Guilherme, eu nunca fui, porque eu tinha, né, um pouco de medo. Então, inclusive, até queria conversar Certo. com você sobre isso, para Certo. tirar esse medo meu. Vamos lá. Tem perigo? Existem pessoas. Tirar ou implantar de uma vez por todas. Vamos ver, vamos ver agora. Não, realmente Ele não prometeu que Vamos vai lá. me convencer. Tem Vamos lá. perigo isso, né? Existem casos, já vou emendar aqui. Uhum. Existem casos de pessoas que passaram por um procedimento assim, tiveram algum prejuízo na saúde. E o que você, como um bom profissional da área, faz para evitar esse tipo de problema? Certo, vamos lá. Quiropraxia, manipulações na coluna, tem contraindicação? Tem, já começa por aí. Tem chance de dar problema? Tem. Como todo tratamento da área da saúde. É isso. Seja com educação física, nutrição, médico. Às vezes você vai lá no médico, ele te dá uma nimesulida, você toma, se é alérgico ao negócio, acabou. Lê o tamanho da bula do É, negócio. Acho que você se não toma. tivesse chance de dar errado, a gente nem precisaria estar aqui, né? Exatamente. Tipo, não tem chance de dar errado, É, nem precisa de Tudo profissional que na dá, área, né? tudo que funciona na ciência, na saúde, também tem Também também Sim, tem sim. risco. Só que a gente avalia o benefício e o risco. O risco da quiropraxia, ele é muito baixo. Existem, sim, casos que acontecem problemas de, por exemplo, dissecção vertebral, acontecem casos de fraturas de coluna, existem casos de fraturas de artéria. Quando você fica fazendo esse ajuste de alto estalo, normalmente o pessoal vira o pescoço de lado aqui. Isso, assim. Você força muito a sua artéria, pode acabar desgastando ela e ter uma fratura dessa artéria, tá? Mas qual que é a probabilidade disso? 1 em 1 milhão, entendeu? Então, tem um risco, mas é igual você falou, eu não quero ser esse 1. Então, quando a gente vai fazer alguns ajustes, tem alguns ajustes de quiropraxia, principalmente na cervical. O maior problema da quiropraxia dos ajustes é na cervical. Na coluna torácica, na coluna lombar, ombro, no restante do corpo, é tranquilo, não tem tanto problema. Cervical, para quem tá assistindo, é essa Isso, parte a aqui parte de do cima, né? pescoço Coluna aqui. torácica. O meio da meio coluna da coluna, mais ou menos, é tranquilo, lombar tranquilo, quadril, o resto do corpo é tudo tranquilo. O problema é a cervical, tá? Então, quando a gente vai realizar alguns ajustes de quiropraxia das articulações, tem alguns testes ortopédicos que eu faço para saber se o paciente está apto a receber. E é isso que falta muitas vezes nos profissionais, e é isso que às vezes o paciente deixa às vezes escapar alguma informação que era muito relevante para a gente não fazer, porque Por tem exemplo? contraindicação.
Já fui atender uma vez um paciente que ele tinha feito uma cirurgia na cervical e ele não lembrava. Isso é muito E aí, importante. a hora que ele deitou na maca, eu vi 2 furinhos lá. Eu falei, o que é isso aqui? Ah, eu fiz cirurgia. Eu falei, nossa, você não me fala, né? Esqueceu, cara? Que Sim, doideira. exatamente. Eu não sem Mano, andar o pelo resto da jeito, vida, tá pelo ligado? jeito o Porque cirurgião pronto. deve ser muito bom, porque É, pro o cara esquecer, bicho. não, eu fiz um negocinho aqui. Eu falei, então assim, Guilherme, tô com problema na cervical. Então não posso, eu tenho algum tipo de contraindicação, não posso fazer manipulação na cervical. Existem outras terapias que entregam o mesmo resultado que os ajustes dos estalos, entende? Por exemplo, uma mobilização articular. Pronto. O que seria isso? Mobilização articular é quando eu vou fazer uma leve tração e vou ficar rotacionando. Não ao vai ponto de ter o estalar. estalo, mas o líquido e os gases que estão aqui vão saindo. Ponto, Tanto acabou. é que Para é- quem que eu faço isso, por exemplo? Para idoso que não treina. Que legal, Porque como o cara. idoso, ele perde densidade óssea, vamos supor, eu vou atender um idoso que tem 60 anos, ele nunca treinou na vida, a densidade óssea dele Bem baixo. vai ser baixa. Então não vou fazer quiropraxia, a chance de eu quebrar a Do que- vértebra dele é é. muito grande. Eu vou fazer só uma mobilização. Ah, não, eu já tenho, eu tenho um paciente lá que tem 80 anos, treina desde os 20. Eu faço tranquilamente nele, entende? Porque ele tem uma densidade muito grande, ele é até forte e tal. Então, existem técnicas que podem substituir a quiropraxia dos ajustes ali da coluna, dos estalos. É legal você entende? comentar dessa aí da mobilização, né? Porque eu reparo, né? Quando você vai fazendo em mim, ele pega, igual você falou assim, normalmente quando você faz, você já estrala, né? Vai pro lado, tá, não sei o quê. Toda vez que você vai fazer, você faz esse movimento, né? Eu faço um movimento, posiciono, Posiciona, tá você tudo me bem. avisa É um pra leve ajuste. relaxar. Às vezes o pessoal vê os vídeos lá, tem uma galera, principalmente na Índia, Indonésia. Eu já vi um entendeu? italiano também, que ele amarra um negócio Meu aqui. Deus. Me puxa mandaram com hoje um tudo. vídeo desse lá. O pessoal me manda muito. Mas assim, a manipulação da cervical, ela é suave. Virou, posicionou, um leve ajuste. Fez o movimento, não estalou, acabou, não precisa. Cara, eu acho velho. até que o pessoal acha que ele fica alguém no fundo, com algum barulho pra fazer. Tem um pessoal que Cara, comenta, evita ter, porque tem um é pessoal, Muito alto, mano. tem um pessoal que comenta, que fala assim, nossa, ele quebrou um pacotinho de miojo no microfone. Porque, cara, eu não tem duvido como. nada. Eu acho que Internet, hoje em dia, eu não duvido nada. Não, você Também não, você mas- fala, é impossível que você só não saiba dentro de uma pessoa. Não tem como. Cara, assim, ó, eu acho que pode ter algumas pessoas que estão assistindo e podem ter um pensamento igual o meu, de falar assim, nossa, mas que absurdo, então tem esse risco, gente. A minha esposa, ela é enfermeira da UTI, né? Uhum. Há muitos anos. Uma massagem cardíaca quebra a costela, tá? Então, Nossa, assim, já vi isso aí. Já. é bem comum. Então, Uhum. na ciência, toda vez que a pessoa olhar pra ti e falar assim, ah, cara, não sei se você concorda com isso, mas, por exemplo, esse método, esse remédio, esse suplemento, ele não tem colateral. Ah, Então, ele pronto. não funciona. É. Ele não funciona. É um Tudo tic-tac. que funciona vai ter um possível efeito colateral Sim. de alguma magnitude. Todo tratamento. Todo tipo de tratamento, Todo né? tratamento tem um colateral. É aquilo, só que dependendo do tratamento, os benefícios são muito maiores Exato. e ponto, acabou. Como a própria vacina, né, cara? Com a própria vacina. Ah, mas a vacina, por exemplo, do Covid, que rolou muita Nossa. polêmica, rola até hoje, Até não sei hoje. o quê. Cara, Você vai entrar tem. nesse assunto. Vai ter. Isso aqui é Você vai- espinhoso, você hein? vai entrar nesse Nossa Vai senhora. longe. Vou só pincelar aqui. Ah, mas não sei o que, tem colateral? Tem, gente. Pode ser que aconteça, mas a chance de você morrer do Covid diminui muito. Lê a acabou. bula do dipirona, do Tilenol, acabou, velho. Você nunca, Se você nunca mais a galera toma. começar a ler bula... Nunca mais acabou. toma. Não, esquece. Nunca mais toma Acabou. medicamento, toma nada. Cara, eu vi recentemente, como que você tá a par disso, a questão dos fisioterapeutas que eles estão buscando um espaço maior dentro da saúde, já que a gente falou desse assunto espinhoso, né? De ter mais autonomia na hora de prescrever um tratamento para um paciente, né? Certo. Porque eu vejo, na minha área também tem isso, na sua também tem muito isso. Que eu preciso passar pelo médico primeiro e ir lá pro nutricionista, pro educador físico ou pro fisioterapeuta ser só um executor, Certo. né, disso. O que você pensa sobre esse caso, assim? Você tem alguma opinião formada sobre isso? Vamos lá. Quando a gente fala a respeito de dor, é igual eu mencionei aqui no começo. A dor, ela é multidimensional, multifatorial. Então, em boa parte dos casos, a gente precisa de todos, dependendo do caso, precisa de todos os profissionais para ajudar a tratar Quanto algum mais, tipo de melhor. dor. Só que foi criada uma cultura aqui no Brasil que sempre tem que passar pelo médico. É no Brasil Por- ou no mundo?
Você acha? Cara, É que eu não sei lá então não fora. vou saber falar Porque lá aqui fora. o que o médico falar, esquece, É. né, mano? Eu Esse acho é o que a gente problema. tem, eu acho Eu não que a gente sei tem uma como é. cultura muito forte. Eu não sei como que é por lá, mas eu sei que aqui o negócio Aqui é. O muito médico falou, é forte. Deus, né? É. Praticamente, né? Aqui é muito forte. Então, assim, é igual eu acabei de mencionar. Não tô deixando o médico de lado, pelo amor de Deus, porque às vezes eu preciso deles. A gente manda mensagem, a gente tem contato. Tem que ter, né? Tem que Na ter, verdade. tem que ter. Então, assim, o nutricionista, o educador físico, o fisioterapeuta, o massoterapeuta, a psicóloga, os psicólogos, eles são profissionais de primeiro contato. Teve um problema, você pode ir direto. Você não precisa passar no médico. Por que que tem no Brasil de ter que passar no médico? Por conta de corte de custo, por conta de convênio. Então o médico vai te avaliar, vai falar, não, você vai fazer 5 sessões aqui. Ele vai definir, isso é errado. É igual você receber um paciente da nutrição e ele passar a dieta pro paciente. É Esse igual paciente você precisa de uma dieta low carb. low carb, nada a ver. E às você vezes... vira um executor, né? Exatamente. Aí, Nessa não, vai linha lá no aí- professor de educação física lá, mas, ó, Eles Você às não vezes pode eles- fazer extensora, agachamento. o cara não fez uma avaliação, o É. médico não fez, faz isso. Eu entendo que é por conta de corte de custos. Faz muito sentido. Então, assim, porque às vezes o médico fala, "Ah, não, dá um medicamento lá pra ele só, pum." Então e o às convênio economizou ali uma grana. Às vezes o médico nem quer também ter essa responsabilidade, Não. né? Vamos supor, às vezes pelo sistema que foi criado, o paciente tem que passar por ele, mas numa dessa ele queria mais que ele fosse direto lá no físico. Eu vou dar até um exemplo pra você, num exemplo que eu vi essa semana, né? Um amigo meu, ele é nutricionista, e ele pediu... Tava conversando com ele, né? Eu encontrei na academia. Eu tava conversando com ele, ele tava revoltado. Eu falei, por quê? O que tá acontecendo? Ele falou assim, cara, eu tô com um paciente meu, que a gente foi fazer... Ele foi fechar o protocolo comigo, e... Só que ele tá meio que, né, sobrepeso, até em grau de obesidade. Aí ele falou assim, cara, eu pedi um exame. Falei assim, cara, eu precisava de um exame, né? Uhum. Colesterol seu pra ver como tá. Sim, O convênio não aceita se o nutricionista pede. Cara, e o pior é, tipo assim, é o isso eu nutricionista... acho ridículo. O colesterol, basicamente, ele tá totalmente ligado à alimentação da pessoa. Uhum. Por que que o nutricionista não pode pedir o Isso exame? eu acho Sim. ridículo. Eu Cara, não acho faz que sentido nenhum. Eu acho que os profissionais poderiam ter mais autonomia de pedir alguns tipos de exame. Na fisioterapia, na massoterapia, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque existem evidências que mostram que, por exemplo, um exame de ressonância de coluna pode piorar o nível de dor do paciente por conta de gerar uma cinesiofobia. Então, hoje, na fisioterapia, na massoterapia, a gente não pede. Pede, em último caso, fez tudo, não resolveu, vamos fazer um exame. O Então. que é cinesofobia, por exemplo? Cinesiofobia é o medo de se movimentar. Então, por exemplo, recentemente eu atendi uma paciente, ela não estava com dor nenhuma, estava fazendo check-up geral, tudo bem, exame de sangue, coração, pulmão. Ela falou, vou fazer um exame de coluna. Não se faz check-up de exame de coluna, não se faz ressonância para coluna de check-up. Acorda, vou ver se minha coluna tá boa. É. E aí, Cara, nossa, é bem isso. Isso tá muito legal. Aí foi lá, ela fez o exame, deu uma hérnia de disco. No dia seguinte ela começou a sentir dor. Cara, isso é muito legal. E ela não tinha dor, cara. Não tinha. A hérnia tava ali, né? Eu já ouvi dizer que quase todo mundo tem hérnia, algumas pessoas vão saber e outras não, né? Cara, Isso. sabe que é Quase legal? todo mundo vai chegar ao final da vida e vai ter uma hérnia e não vai saber. Você comentou isso daí, sabe do que eu vejo muito isso? Muito. Eu acho que vocês também já devem ter conversado com alguém assim. Cara, você tá vivendo sua vida de boa. De boa, de boa. Aí o médico pediu um check-up, exame de sangue e tal, não sei o quê. Aí o carinha foi lá e viu a testosterona baixa dele. No outro dia, o cara acabou, tá com velho. depressão, mano. Não, mas eu tô me sentindo cansado. Cara, Nossa, pra você ter 300, noção- 400 de texto só. Não, eu percebi que eu Nossa, tava meio pra Eu baixo. sabia que tinha alguma coisa errada. Às vezes, cara, tava normal. eu já isso mesmo. conversei com muita gente assim, ó, às vezes a pessoa ela tá num ambiente dentro de casa, por exemplo, paciente mulher, né? É que se sente muito cansada e não sei o quê, acho que minha vitamina D tá baixa, não sei o quê. Só que, cara, no ambiente da casa dela, ela faz tudo. Ela é mãe, ela é dona de casa, ela trabalha É fora. pesada a rotina, Às vezes velho. tá cansada, É, né? é. Vocês são Inclusive, as novas diretrizes para vitamina D, pessoal, vocês têm essa mania aí de ficar avaliando e tomando, é não fazer exame. Porque se você tá com a vitamina D baixa e você começa a suplementar com vitamina D e ela fica maior, o exame muda. E o resultado na sua vida, na prática, é zero. Vai mudar A nada. sua vida não muda nada. Né? E se tratando do que você falou sobre cinesiofobia, Uhum. é um assunto bem legal que eu acho que envolve você também é a questão da hipervigilância, né? Porque tem muito disso também, né? Que agora tem esse negócio de tipo assim, não dobra a coluna, você não pode ter que Nossa, ficar isso é uma retinho. briga gigantesca. E às cara. vezes a pessoa ela começa a sentir uma dor por hipervigilância, né? Porque ela começa a ficar com medo. É a Exatamente. mesma coisa? Isso, a hipervigilância ela vai gerar um disparo de como se fosse um alarme do seu sistema nervoso central. Vou fazer agachamento, ferrou.
Seu corpo ele já se prepara para algum problema. Você tá saindo de casa, às vezes indo pra Exato. academia, você fala, nossa, Nossa, vou fazer agachamento, já começa a pensar o que vai fazer ali, já começa a ficar com medo, aí você vai fazer o agachamento, começa a se tensionar todo, não, será que eu tô reto, será que eu não tô? Quando você vai pegar alguma coisa no chão, você não vê se tá reto ou não, você só agacha e pega, entendeu? É isso que você tem que pensar, é lógico, a gente mantém um padrão de movimento para conseguir ativar o máximo de musculatura possível e para conseguir ter uma performance ali, conseguir criar o seu objetivo, Pra não ter certo? um movimento grotesco também, né, Exatamente. cara? Só que no dia a dia, você não precisa literalmente agachar todo bonitinho para pegar uma caixa no chão. Só agacha e pega. É até, entendeu? por exemplo, é bem específico, né? Igual você comentou. Você vai fazer um crucifixo, beleza, tá se policiando ali. Aí já é um movimento que não é tão. Vamos falar a palavra funcional no dia a dia. Igual meu pai, quando ele rompeu o ombro, ele tava no carro no banco da frente, ele foi pegar uma sacola assim, tipo assim, cara, quantas vezes, sei lá, na semana você faz esse movimento? Verdade. Quase Diferente nada. de agachar, É bem né? diferente. Diferente. O agachamento, você falou, cara, você agacha todo dia pra ir no banheiro. É, você vai no banheiro, você vai sentar na cama, cama. no sofá. Agora ele fez isso aí já é um movimento que, tipo, que não tá muito normalizado no Sim, seu dia a dia. verdade. Né? Você entendeu? Verdade. Exatamente. Às vezes Verdade. ele tava com perda de flexibilidade aqui, foi Com puxar, certeza tinha ele carga, tava. machucou. Ele tem tudo. Cara, eu Tem já tudo. vi, eu já vi Tem. casos do cara romper o bíceps mecânico. Mexendo um negócio embaixo do carro, se ele for esticar o braço de um jeito Vocês diferente. conhecem o Fernando Sardinha? Sim. Rompeu o bíceps levantando uma TV. O cara faz exercício Mano, o dia cara treina a todo. vida inteira, o dia inteiro, foi levar uma TV de um canto pro outro, rompeu o Cara, bíceps. mas é o que mais é da BO, né? Tipo assim, uma atividade muito básica, né? O É. Akena, né? O Akena Ele rompeu fez isso. o ligamento do ombro, ele foi ajudar o tio dele a levantar da cadeira de rodas. Mano, o Olha cara só. supina com 70 de cada lado, tá ligado? E ele- Por que isso acontece, cara? Se o cara tá tão preparado assim, Aí é que tá. Nesse caso, é estresse, né? Tem lesão por estresse. Então, vamos supor, eu já vi pacientes que estavam tranquilos, atletas, no caso, estavam trabalhando, do nada, pum, peito rompe. que já tinha uma É uma mu- lesãozinha ali, Não, talvez. talvez não isso, mas Sem não dor. deu. Vamos supor que esse atleta ele tá há muito tempo treinando em alta intensidade. Ele tá com estresse mecânico, um estresse metabólico muito grande, nível de cortisol na corrente sanguínea muito alto durante muito tempo. Chega uma hora que estoura. Às vezes é uma musculatura que ele tá treinando muito, forçando, ela fica cansada, não consegue se recuperar de tanta microlesão que acontece, que aí acontece a lesão mesmo. Cara, que loucura. Isso acontece. Cara, assim, a gente falou muito sobre aqui as pessoas que têm alguns tipos de problema, né? Fibromialgia, Sim. etc. Agora, por exemplo, eu sou um cara que eu me considero, eu não tenho ligamento do cruzado anterior do joelho direito, nem o menisco, mas eu me considero um cara saudável, eu não tenho Uhum. grandes dores, assim. Como que a fisioterapia poderia me beneficiar? Porque eu deixaria pra procurar, assim, a fisioterapia se eu tivesse com uma dor, tivesse Sim, lascado, sim. né? Eu acho que esse é o maior. É o maior dúvida das pessoas, né? É. A fisioterapia só serve pra quem tá ferrado? Não. A gente pode entrar com a fisioterapia. Eu sempre vou citar a fisio e a massoterapia, porque são as duas áreas que eu mais gosto, né? Sim. Então, ela pode entrar como uma prevenção, tá? Então, existem os padrões ergonômicos da nossa rotina. Vamos supor que eu trabalho em home office. Da hora que eu cheguei aqui no podcast, eu tô apoiado desse canto aqui. Então, obviamente, eu vou gerar alguma alteração nos meus movimentos na hora que eu vou voltar para minha rotina, porque eu tô mais flexionado para esse lado aqui. À noite eu vou pro judô. Provavelmente eu vou treinar um pouquinho mais lateralizado. Então essas coisinhas vão somando de pouquinho em pouquinho. Não tô sentindo dor agora, talvez não vou sentir dor ao longo do dia. Só que 1% por dia pode lá na frente se manifestar dor. Em alguns casos, se você não teve alguma dor por impacto, exercício ou algo nesse sentido, quando a dor se manifesta, o problema já está acontecendo faz tempo. Sim. O seu corpo está fazendo mecanismos ali de adaptação, joga para um lado, joga para um outro, tal. A hora que a dor manifesta é a hora que ele falou, ó, para aí, Agora não negão. tem mais o que eu me adaptar aqui. Para aí, vamos dar uma pausa. E às vezes a dor vem se manifestando devagarzinho, né? Você vem sentindo e fala, não, mas beleza, é um isso aqui negocinho tá aqui de e leve e tal. tal, vou tocando, no outro Sim. dia não dói, não sei o Uhum. quê, até o dia que dói Sim, muito, você tem que sim. parar o que você tá fazendo, né? Então a gente entra com a parte da fisioterapia preventiva para normalizar o seu sistema muscular e articular. Tirar as tensões que são formadas do dia a dia, prevenir e avaliar, identificar se tem uma perda de flexibilidade, de mobilidade de alguma estrutura que possa melhorar para que você que treina, que está em alta intensidade, ou para você que não treina também, não precisa treinar para fazer esses tipos de trabalho, né? Sim. Às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro sentada e por trabalhar sentada, ela tem uma diminuição da ativação dos posteriores, de glúteo, Isso de é muito, lombar. né? Cara, Então todo ela mundo chega, tem- uma hora A ela vai invenção ter da dor. cadeira, né? Eu já ouvi essa história, né? Então, Nós assim, fomos feitos pra ficar meio que de cócoras, né? Exatamente. A gente foi feito para se movimentar.
cada ano que passa a gente tá se movimentando movimentando menos. menos. Por isso que a gente tem mais dor. Guilherme, qual que é a melhor postura? Qual que é a melhor posição? Sempre a próxima. A A gente foi próxima. feito pra Cara, se que movimentar. da hora, mano. Olha como a minha esposa fala isso. É. Quando eu comecei a namorar com ela, eu falei, aí, tipo assim, eu ficava perguntando esses negócios, né? Qual que é a melhor posição? Ela, mano, eu Sempre falei, a eu próxima. falei assim, mano, se ele falar essa resposta, eu vou ter que comentar. ó, Porque foi sempre a sempre próxima. Alerta, hein, pra você aí que tá assistindo. Aí todo mundo se arrumando que tá assistindo. É, não, alerta. Aquele profissional que fala assim, ah, não, porque o seu celular aqui está deixando a sua cervical Não, assim, não. assado. A gente entende o seguinte, o grande problema é ficar muito tempo numa mesmo- única posição. Então vamos supor, você ficou 8 horas assim. Isso é problema, porque diminui o fluxo sanguíneo das suas costas, você está sobrecarregando as articulações, você está diminuindo flexibilidade. Então a recomendação é, faça pausas ativas, que a gente chama. Eu sempre oriento os meus pacientes que Grandes trabalham... empresas já faz isso, É, né? tem as Uns 10 pausas, minutinhos, os laborais, os laboral. né? Cara, isso aí salva muito. Salva É, muito. vamos É 10 pensar em- minutinhos ali que você vai evitar um problemão lá na frente. Vamos pensar em pessoas que, mais simples, assim, que a gente pode dar uma dica. Por exemplo, mais simples, assim, no sentido de profissões que estão mais disseminadas no geral aqui. Por exemplo, uma manicure, Certo. né? Que ela fica ali com Nossa. aquela Dentista, manicure, dentista, fica aqui em cima. manicure, costureiro, costureira, Uhum. né? Então, o que seria legal para essa pessoa? Passou ali 1 hora, 2 horas? Eu sempre falo assim, a literatura ela mostra que passou de 40 minutos começa a te gerar um prejuízo. Muitas vezes você não consegue parar de 40 em 40 minutos para fazer isso. Então eu falo, sempre que dá, já para e faz o possível. E Então, tem que tipo fazer assim, o quê? Tipo, você não precisa fazer um super exercício. não, você não precisa perder 20 minutos fazendo mobilidade, não. Dá uma andada, rotaciona, flexiona. Se você ficou muito flexionado, estende mais. Se você ficou muito estendido, flexiona Pode mais. dizer, falar, é um entende? movimento contrário que você tava. Isso, digamos exatamente. assim. O movimento contrário do que você estava fazendo. Ficou muito tempo sentado? Fica mais tempo em pé, dá uma andada na sala. Fica de cócoras, entende? Uhum. Então, Faz ali o quê? 5 minutinhos? 5 minutinhos no máximo. resolve, Já dá uma... Já volta pro normal. É muito rápido, gente. Tipo, 5 minutos passa 5 muito minutos, rápido, né, passa, cara? passa. E aqui, E você vai se sentir muito melhor, você vai trabalhar muito melhor, você vai entregar mais resultados, você vai ter menos problema. Então, assim... de 2 a vale- 3 vezes no dia? Fazer isso, pelo menos? Depende da intensidade do trabalho da pessoa. Então, vamos Uhum. supor, é um dentista que atende 8 pacientes no dia. Então, ele precisa de mais vezes. Mais vezes. Ah, é um dentista que ele atende 4, 5, uma manicure que atende menos. Então, vai depender muito É legal, né? da... Porque é o que a gente fala, não existe a regra, né? Não. É a mesma tem, coisa do tem. treino. Tipo assim, cara, quantas séries eu tenho que fazer de peito? Fala, mano, Ah, depende. depende. Se é um executivo ou se é um pedreiro, mano. Sim. Tá ligado? Tipo assim, quanto que você precisa do seu corpo no seu dia? É bem isso. Entendeu? É bem isso. A gente tá chegando no final, né? Então, aqui pra gente fechar, a gente falou bastante sobre as dores, né? Ou da onde vem a dor, o que é a Uhum. dor. Fisioterapia para pessoas que já estão com algum problema, pessoas saudáveis. Tem alguma história de reabilitação, assim, que você trabalhou de algum paciente que te marcou, assim? Sem Tem. precisar citar nomes, assim? Tem uma paciente que eu atendi que hoje ela acho que deve estar com uns quase 10 anos. Eu atendi ela, eu acho que ela estava com 6 anos, por aí 5, 6 anos, mais ou menos isso. Ela tem uma síndrome que chama síndrome KIF5C. É uma alteração de uma proteína que mexe com o DNA. Só que 8 pessoas no mundo têm. Nossa, quando chegou isso aí pra ti, Senhora! então... Nossa. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? 2 tem no Brasil, uma tá no Rio de Janeiro, outra aqui em Americana. Caraca, mano. E aí o que aconteceu? Essa paciente, ela já fazia um tratamento muito intenso com fisioterapia neurológica, com TO, enfim, com... O que é fisioterapia neurológica? É uma fisioterapia para ativar mais o sistema neurológico, porque os sintomas que essa paciente tinha é muito semelhante a quem tem paralisia cerebral. Então, tratava mais ou menos puxando essa linha. Só que o que acontece? Como só 8 pessoas tem no mundo, não tem evidência. Porque não tem grupo Não tem suficiente grupo, para não tem fazer grupo. controle, etc. E olha que legal, no Facebook tem todos os profissionais que tratam essas pessoas. Trocando informações. Trocando informação tem que do mundo ser. inteiro Legal, para saber o que cara. cada um faz. Só que cada paciente está sendo tratado de uma forma. Assim, às vezes... Infelizmente a pessoa vira o laboratório, né?
Exatamente. E, se eu não me engano, a família tentou conseguir uma verba do governo para ajudar, mas o governo já falou que já ajuda a criança lá do Rio, porque já tá há muito tempo tratando ela, então É não caro. tem dinheiro para Caraca, tem não. duas pessoas no Brasil não tem dinheiro pra não tratar. tem dinheiro Nossa, para isso me dá tratar. raiva, velho. Por sorte, a menina nasceu numa condição de uma família que dá para eles conseguem arcar com os custos, né? Mas mesmo assim é sacanagem, né? Então, o que que aconteceu? Ela chegou com uma condição para mim que ela estava no processo de começar a caminhar e andar, só que as mãos e os pés muito flexionado por conta de ficar forçando muito. Isso acaba gerando uma rigidez no tecido miofascial. E aí que sugeriram dela procurar alguém para fazer uma liberação miofascial, né? Porque se ela fica muito tensa, assim, muito rígida, não sei se é por tensão, estresse, né? O que que ela sente, ela não consegue se comunicar, né? Ela sempre ficava muito assim. Então, qual que foi o meu trabalho ali? Fazer bastante mobilização articular, mobilização muscular na região do antebraço para ver se a gente conseguia abrir essa mão para ela conseguir segurar para se apoiar. E nos pés ela também ficava muito com os pés flexionados. Então a gente fazia boa liberação na parte do tendão de Aquiles, panturrilha, na parte da facete plantar ali. O que aconteceu? Foi soltando a mão dela, ela começou a segurar nas coisas para andar. E ela começou a andar. Nossa. Então, assim, foi um trabalho em conjunto que ela passou um período comigo ali, acho que ela começou fazendo uma vez por semana e foi se passando conforme foi melhorando. A gente sempre trocava informações com os profissionais ali e hoje ela segue com o tratamento, né, porque ainda não existe a cura. Mas, assim, foi um caso que me marcou muito, porque se você parar para pensar que uma criança tem uma possibilidade de andar porque você fez parte desse processo, Cara, arrepia, hein? é legal, né? Você fala, caramba, às vezes eu vejo a mãe postando foto assim, eu falo, nossa, como ela tá grande, que legal, Tão tal. raro que é o negócio, acho que fica mais ainda, né? Oito pessoas, né? Quando ela chegou era 7. Agora que eu dei uma pesquisada, tem 8, né? Bicho, eu já fico me imaginando aqui, aquele caso, né? Não. Chega pra você não... Pô, por mais que você estude, chega um caso desse, você não ali na hora de bate-pronto, você não sabe muito bem o que fazer, né? Você vai ter que se Você faz aprofundar. seu nome ou você foge, né, velho? Fala, ó, tem uma síndrome assim, putz, que é isso, velho? Aí você tem que procurar, né? Aí você começa a estudar Só que aí mais a aquilo, não tem fundo. nada. Esse é o problema. O que a gente mais conseguiu ali se conversar, no caso dela, foi mais efetivo tratar como uma paralisia cerebral. Sim. Que ela estava tendo bastante resultado indo nessa linha. E aí a gente conseguiu. Então, trazer quando você resultado pra recebeu o paciente, foi assim, como é um negócio muito novo, assim, tem pouco, foi de feeling. Tipo assim, você olhou e viu que ela tava muito rígida, falou, pô, preciso trabalhar isso. Quem a princípio deu esse feedback foi a fisioterapeuta neurológica, porque ela falava, olha, eu preciso que ela se apoie, só que eu tô sentindo ela muito presa, então eu preciso de mobilização, eu acho que nesse tecido. Ela até falou, eu acho que pode ajudar, vamos tentar. Que aquilo não tem evidência para Não isso. tem evidência. Não tinha como eu falar assim, ó, não vai funcionar. Em base do quê? Ou vai funcionar? Em base do quê? É um teste, então a gente também alinha com os pais. Fala, Sim. olha, a gente vai ver se tem como melhorar isso, né? Então, se eu não me Mas engano... pela raridade, acho que eles foi... Não, eles estavam tem que ser tentando compreensível, tudo. né? Eles tentaram tudo, vocês não têm ideia. Os pais são sensacionais. E eu acho até a que família nesse ali, nível pelo que amor você de Deus. falou, tipo assim, você já tentou de tudo. Eu acho que eles já ficam assim, cara, tenta. É. Cara, tenta. Ah, cara, Não, nessa hora que você tá desesperado, inclusive, não vai dar tempo de a gente abordar esse tema hoje. Eu queria muito fazer um outro episódio. Pessoal, se vocês curtiram, quiserem mais um episódio, comentem aqui. Já vou aproveitar aqui o espaço. Eu vi que tiveram alguns comentários no primeiro episódio. Aproveitem esse espaço dos comentários do YouTube, perguntem, mandem as sugestões. Nós estamos totalmente abertos, tá? Queremos fazer aí as melhorias aqui no nosso método de apresentar, de trabalhar, de trocar essa ideia para que fique mais agradável. E falando sobre essa questão da carência, se a gente se encontrar mais uma vez aqui, eu queria falar muito sobre a polilaminina, que é o Nossa, novo velho. hype do momento aí, hype. que é a substância que está fazendo o pessoal, entre aspas, voltar a andar, que também é um pessoal que tá desesperado, né, cara? Você tá numa situação dessa, você apresentou um tratamento ali que não tem evidência, a pessoa com certeza vai topar. Cara, tem alguma coisa que talvez você possa andar de volta. Você tá lá... Só que não tem nenhuma Tá evidência. 10 anos sem andar, ela vai... Ela vai tentar. Ela vai tentar. Ela vai tentar. Então, se vocês curtiram, a gente pode fazer isso no próximo episódio e a gente traz esse assunto aí pra gente debater. Pode ser? Bora. Gui, Gostei muito demais, obrigado. cara. Muito, aprendi muito. Que isso. E, reforçando, pessoal, vou deixar os links aqui. Quem quiser marcar uma consulta comigo, com o PJ, com o Gui, vai ter os links aqui na descrição.
Obrigado, gostei muito, Que me isso. convenceu. Convencer. Pô, se a gente for conversar, nossa, mano. vai Nossa, longe, tem vai muito longe. assunto, que legal, cara. Um dia Vai inteiro longe. não dá tempo. Não dá. Que legal. Obrigado. Quem curtiu, se assistiu até aqui, deixa um comentário, deixa uma curtida aí que ajuda a gente demais. Até o próximo episódio e muito obrigado. Fechou? Da hora demais. Nossa, achei Prazer. irado, cara. Que Ixi, massa. se falei for que ele era conversar, mano. Nossa, vai longe.